Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo a todos vocês. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Estamos agora também com o público do Kauai. Espero que essas mensagens tenham, de alguma forma, sido bênçãos na vida de todos vocês. Vamos ir direto ao assunto nesse momento. Eu quero compartilhar com cada um de vocês 2 Reis 4:42. E um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes da sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhes pôs diante, comeram e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Vamos aqui a alguns tópicos a aprender desse texto. Primeiro tópico: um homem. Deus não precisa de muitos para realizar a sua obra. Nós podemos perceber nesse texto que um homem de Baal-Salisa alimenta 100 almas. Ao contrário do que aconteceu naquele episódio de João capítulo 6, versículos 7, 8. Jesus, ele tem com ele 12 apóstolos, 12 homens. Só que esses 12 apóstolos, esses 12 homens, não conseguem alimentar 15.000 almas que estavam com fome, que estavam sedentas, que tinham uma necessidade. Por quê? Porque eles não tinham alimento, porque eles não tinham bala na agulha. Segundo fontes judaicas, um judeu, ele andava com um cesto, e dentro desse cesto havia ali um odre de água, uma botija de azeite e um pão. E ele sempre tinha alimento. Só que nesse texto de João 6, 7, 8, Jesus está com 12 apóstolos, 12 homens, mas eles não têm alimento para a multidão, estavam vazios. Por isso que está relatado em Josué 23, 10, porque um só de vós perseguirá a 1000, porque é o Senhor, o vosso Deus, o que peleja por vós. Às vezes não é a quantidade, às vezes é a qualidade. Nesse mesmo texto de João 6, 7, 8, você pode averiguar que André, um dos apóstolos, um dos homens de Cristo, ele começa a andar em meio à multidão e ele acha um rapaz que tem um cesto com 5 pães e 2 peixes, e ele apresenta esse rapaz a Cristo. E eu vou qualificar ele não como um rapaz, mas como um homem maduro. E a partir desse cesto, deste rapaz que eu considero como um homem maduro, Jesus então passou a alimentar a multidão, porque ele multiplicou os 5 pães e os 2 peixes desse rapaz que eu considero um homem maduro. O que adianta as igrejas terem uma equipe de obreiros que não conseguem alimentar as almas? O que adianta os ministérios terem uma equipe de obreiros que não estão preparados para a demanda, para atender a necessidade das almas que estão com fome da palavra? O que adianta eu ter uma equipe de obreiros vazios? Melhor ser como o homem de Baal-Salisa. Um só homem alimentou 100 almas. Houve a multiplicação também, o Senhor multiplicou, é óbvio, mas ele estava sozinho fazendo a obra. Ele tira das primícias da terra. Ali então, os pães e as espigas verdes, e o seu primeiro pensamento está na obra de Deus. Ele tirou das primícias e levou lá para a escola de profetas, lá para Eliseu, para a obra do Senhor. Ele estava sozinho, mas ele estava bem acompanhado. O Senhor estava com ele. Então nós aprendemos isso. Não adianta eu ter uma equipe de obreiros vazios. É melhor eu ser um obreiro, cheio do Espírito Santo, capacitado, idôneo, cheio de revelações, cheio de visões, com comunhão com Deus, estando conectado com Deus. Segundo, havia fome na terra.
Eu aprendo aqui que a escassez, que a falta, que o racionamento, que a crise não mudaram a mentalidade do homem de Baal Salisa. Ou seja, ele não fecha o coração para a obra de Deus porque o dia mal está instalado. Ele não fecha o coração para a obra de Deus porque a crise está instalada. Pelo contrário, ele abre o seu coração. Deus continua sendo prioridade na vida dele. Vê que ele tira das primícias da terra. E a primeira coisa que ele pensa: Deus é prioridade da minha vida. Por isso que está escrito em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro era Deus a vida dele. As primícias eram para o reino. E o dia mal não endureceu o coração dele. É isso que nós podemos constatar aqui. Ele poderia ter dito: espera aí, até quando vai essa crise? Até quando vai essa fome? Até quando vai se estender esses dias maus? Não, primeiramente eu vou pensar na minha família. Não, esse mês eu não vou dizimar, eu não vou ofertar, já estou conjecturando. Esse mês eu não vou devolver o dízimo, porque está instalada uma crise. Porque tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar telefone, tem que fazer compra. Então, primeiro eu vou pagar essas coisas. Se sobrar, aí eu devolvo o dízimo. Você está muito enganado se você pensa sempre em sobra quando você pensa em Deus. Porque Deus é primícia. Primeiro eu confio, depois ele faz a obra. Então, ele não pensou de maneira alguma, naquele momento difícil, de aperto, em olhar pela família dele. Ele olhou para a obra de Deus, porque ele sabia que o Deus da obra cuida dele e da família dele. Eu ouvi um testemunho tremendo, certa vez, do pregador Silas Malafaia, que eu me espelho muito nele. Ele disse que estava vendo uma época de crise e ele disse: Senhor, esse mês eu não vou ofertar. Mês que vem eu oferto, mas esse mês eu não vou ofertar. Aí o Espírito Santo que se diz para ele desse jeito assim, ó: hipócrita, covarde. Essa época de crise, essa época de racionamento é a melhor época da sua vida, que você tem de semear e comprovar o meu poder na sua vida, a minha glória sendo derramada na sua vida. Esse momento de crise é o melhor momento que você tem de semear e ver realmente o meu poder agindo e eu trazendo abundância para a sua vida. Aí disse que ele despertou, falou: meu Deus, você sabe o que é mesmo? No momento da crise que estava difícil, em aperto, ele foi lá e semeou. E foi o melhor mês da sua vida, porque ele viu Deus agindo em meio à escassez. Esse é o Deus que nós conhecemos. No momento do aperto, precisamos abrir o coração. Se está tudo fechado na sua vida, você precisa abrir o que está dentro de você, o coração, para que Deus venha fazer a obra. Em terceiro, dá ao povo para que coma. Eliseu disse, pode constatar no texto. Porém seu servo disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? Aqui tem dois idiomas que estão falando. O aprendiz tem visão de galinha, Geazi. Eliseu, que é o mentor, tem visão de águia. Um enxergava longe, o outro era míope. Um cria no poder de Deus, o outro duvidava do poder de Deus. Eliseu olhava para o pouco que tinha, só que Geazi olhava para aquilo que faltava. Geralmente é desta forma, no tempo da nossa imaturidade cristã, nós nos preocupamos muito se vai dar. Foi isso que disse Geazi: como eu hei de pôr, ou seja, será que vai dar? Então, no tempo da nossa imaturidade, nós estamos crescendo, aprendendo, sendo moldados por Deus, nós só temos essa palavra na boca no momento de aperto, no momento da tempestade, do temporal. Será que vai dar? É essa a nossa frase no momento da crise e do dia mal. Mas quando nos tornamos maduros como Eliseu, quando passamos a ter equilíbrio, e nós sabemos que Deus sempre está no controle, independente da fase ruim que nós estamos passando, péssimas. Aquela fase que nós perdemos o controle de tudo e pensamos em desistir. Mesmo assim, o nosso homem interior fala dentro de nós que Deus está no controle. E nós então passamos a dizer ou a falar como Eliseu: não só vai dar, como vai sobejar. Não só vai dar,
como vai sobejar. Foi isso que ele disse, vai dar e vai sobejar. Então você é cristão Geazi, será que vai dar? Ou você já é cristão maduro, Eliseu, vai dar e vai sobejar? Faz aí a sua análise. Outra coisa que eu aprendo, quando ele fala sobejar, eu me lembro de Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pensamos e pedimos, segundo o poder que nos opera. O nosso Deus não está preocupado somente com o nosso presente, Ele está preocupado com o futuro. Você pensa que Deus está preocupado só em livrar você desse momento, dessa crise, desse dia mau, desse processo doloroso? Não. Ele está vendo mais à frente o que você não vê ainda. Ele está querendo o de melhor no futuro para você também. Não só agora que Ele quer mudar o quadro da sua vida. Não é só agora que Ele quer mudar a tua história. Ele está pensando no futuro. Por isso que Ele falou, vai dar e vai sobejar. Ou seja, passariam dias ou quem sabe semanas, o povo ainda teria para comer. O povo estava com fome, é claro. Quem sabe nem usaram talheres, foram comendo, né, com a mão e tomando água, porque estavam com fome. Você viu uma pessoa esfomeada a comer? Só que eles não estavam pensando em amanhã, depois. Deus já fez o milagre para aquele dia, pensando em outros dias e outras semanas. Ele fez algo abundante. Então, quando diz aqui sobejar, Deus está pensando no seu futuro. Ele não quer te livrar somente desse momento, dessa crise. Ele não quer tirar você somente desse processo que Ele te colocou para te ensinar, para moldar e lapidar você. Você não vai ficar a vida inteira no processo da bigorna. Você não vai ficar no fogo do ourives a vida inteira. Ele vai tirar você daí. Ele tem um futuro promissor para você. Você não vai sentir fome da palavra, fome das promessas, fome de avivamento, fome de ver as promessas cumpridas na sua vida a vida inteira. Deus vai te tirar daí. Ele tem um futuro para você. Mas nós temos que ser crente Eliseu, vai dar e vai sobejar, e não crente Geazi. Será que vai dar? Geazi está semelhante a quem? A Pedro, João capítulo 13. Jesus está lá lavando os pés de Pedro. Ele falou, não vai lavar meus pés, só se lavar os pés e a cabeça, obra completa. Ele não entendia o processo da vida dele. Ele estava tentando relutar com Cristo, rebater a Cristo. Não, o senhor não pode lavar os meus pés, o senhor é santo, o senhor é puro, o senhor é justo. Não. Ele não estava entendendo o processo. Como aconteceu aqui com Geazi. Ele não estava entendendo a ordem do profeta. E que nós devemos entender o processo de Deus. Ouvir a voz de Deus falada na boca dos profetas. Ele sabe o que ele está fazendo, não vem retrucar. Como Pedro retrucou com Jesus. Aí Jesus tem que falar para ele, Pedro, o que eu faço agora não sabes tu, mas tu saberás depois, futuro. O trabalho de Deus na nossa vida não é só para o presente, é para o futuro. Ele está moldando você para grandes obras, não só no presente, mas para o futuro. Para terminar. 4. Na primeira vez, Eliseu diz, dá ao povo. E seu moço discute com ele. Na segunda, Eliseu diz, dá ao povo, porque assim diz o Senhor. Prestou atenção? Na primeira vez, Eliseu disse, dá ao povo. Acabei de falar. Aí, Geazi retrucou com ele, tal. Eu aqui já explanei um pouco. Só que na segunda vez que Eliseu fala, ele fala, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor. Aí ele tenta dizer para Geazi o seguinte, Geazi, você está vendo eu aqui, mas quem está falando, Geazi, é Deus. Geazi, a boca é minha, mas ela é emprestada, é Deus que está usando ela. Geazi, é Deus quem está falando com você, não sou eu, Geazi. Não é eu que estou te dando ordem, não é eu que estou querendo mandar em você, não é eu que estou querendo manipular você, não é eu que estou querendo ser mais importante, maior que você. É Deus usando a minha vida, você não está vendo Ele e está vendo eu, sei, mas é Ele que está falando. A boca, ela é minha, mas está emprestada, é de Jeová. Obedece a ordem. Muitas das vezes nós não entendemos Deus falando conosco, Ele tem que repetir, nos exortando. É Deus que tem falado com você através dos profetas, dos vasos, dos pastores, das pastoras, dos presbíteros, dos evangelistas. É Deus. Assim diz o Senhor. Ele teve que dizer, é Deus que está falando, Geazi. Você anda comigo, você come comigo, você bebe comigo, você tem experiências comigo e você não sabe que eu sou purinho Deus. Ou que Deus é purinho na minha vida. O que eu falo não é de mim, é do trono. Eliseu não estava entendendo isso. Por isso que diz em Amós 3:3,
Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Se você está andando com o teu mestre, que é o pastor, a pastora, ouça a voz dele e ouça a voz dela. Porque Deus vai os usar para trazer multiplicação, bênçãos para a sua vida e para o seu ministério. Fique com essa mensagem no seu coração. Deus abençoe a todos, multiplique, que Deus encha as vidas de cada um de vocês de bênçãos, de glória, que Deus realize os seus sonhos e projetos. Eu desejo, eu profetizo em nome de Jesus.